Papa Leão XIV nos recorda que poucas coisas na vida pesam tanto sobre a alma quanto o medo das dívidas. O endividado sente como se carregasse correntes invisíveis. A cada amanhecer, ele acorda com a mente cheia de preocupações. A cada noite, deita-se com o coração inquieto, incapaz de encontrar repouso verdadeiro. Esse peso não é apenas financeiro, mas também espiritual, porque rouba a paz interior e alimenta a angústia. Quantos filhos de Deus perdem a alegria da oração porque sua mente está tomada pelo desespero de contas, boletos e cobranças? O Santo Padre ensina que o inimigo sabe usar esse medo como arma. Ele transforma as dívidas em sombra que paralisa, em fardo que faz o cristão acreditar que não há saída, que Deus o abandonou, que sua vida está marcada apenas pela escassez. Esse engano espiritual é ainda mais cruel do que a própria dívida, porque leva a alma à escravidão do desespero. Papa Leão XIV nos lembra que o medo é sempre um péssimo conselheiro. Quem vive escravo dele perde a capacidade de discernir, toma decisões precipitadas, abandona a confiança em Deus e se afasta da verdadeira esperança. Ele insiste: filhos, compreendam que as dívidas podem afetar vosso bolso, mas não devem aprisionar vossa alma. Vocês podem estar sem dinheiro, mas nunca estarão sem Deus. O medo é a corrente que vos prende. A fé é a chave que vos liberta. Por isso, o primeiro passo para vencer as dívidas espiritualmente não é apenas encontrar soluções humanas, mas recuperar a paz interior, expulsando o medo e recordando que o Senhor continua sendo providência em todas as circunstâncias. A alma livre do medo consegue ouvir melhor a voz de Deus e enxergar, até mesmo em meio às dificuldades, os caminhos que Ele abre para a libertação. Papa Leão XIV nos recorda que Jesus, em sua infinita sabedoria, sabia que o coração humano seria constantemente tentado a viver preocupado com o amanhã, com o que comer, o que vestir, como sustentar a família e como pagar as dívidas. Por isso, no Evangelho, o Senhor deixou uma lição clara e eterna. Não vos preocupeis dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir? Vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31, 33. O Santo Padre ensina que essa palavra não é um chamado à irresponsabilidade, mas um convite à confiança. Deus não ignora nossas necessidades materiais. Ele as conhece melhor do que nós mesmos. A diferença está em onde colocamos o coração. Quem busca primeiro o reino, descobre que a providência de Deus age de forma misteriosa, abrindo portas inesperadas, suscitando oportunidades, inspirando soluções. E quem vive escravo da preocupação, acaba fechando os olhos para esses sinais de cuidado divino. Papa Leão XIV insiste que a verdadeira confiança nasce da certeza de que o Pai nunca abandona seus filhos. Ele lembra os exemplos das Escrituras: o maná no deserto que sustentou Israel por 40 anos, a viúva de Sarepta que viu sua vasilha de azeite não se esgotar, a multiplicação dos pães e peixes que saciou uma multidão. Em todos esses momentos, Deus mostrou que sua providência não falha. Se Ele cuida até dos lírios do campo e das aves do céu, como não cuidará de cada um de nós? O Santo Padre nos adverte: o medo das dívidas é como uma tempestade que ensurdece. Mas a providência de Deus é como o sol que sempre volta a brilhar. Confiem mesmo quando não veem a saída. O Pai Celeste já conhece vossas dívidas e vossas necessidades, e já prepara o caminho da libertação. Assim, o ensinamento de Cristo nos mostra que a vitória sobre o medo das dívidas não começa na conta bancária, mas no coração. É ali que a confiança deve ser plantada, para que floresça em paz e esperança, mesmo antes da solução visível aparecer. Papa Leão XIV nos recorda que um dos maiores enganos do coração humano é acreditar que o dinheiro é a fonte da segurança. Muitos vivem como se suas vidas estivessem firmadas em números de contas bancárias, em salários, em bens acumulados. Mas quando a escassez chega, quando a dívida aperta,
O coração cai em desespero porque havia colocado sua confiança em algo instável e passageiro. O Santo Padre insiste: o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. Quando governa a vida, destrói a alma. Quando serve a vida, pode ser instrumento de caridade. Ele nos recorda as palavras do próprio Cristo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Jesus não condena o uso responsável dos bens, mas condena o apego desordenado, que transforma o dinheiro em ídolo. Esse apego é o que escraviza e leva muitos a pecados: mentira, desonestidade, ganância, exploração do próximo. Papa Leão XIV nos adverte que quando confiamos somente no dinheiro, caímos em duas tentações: a ilusão na abundância e o desespero na escassez. Quem tem muito passa a acreditar que não precisa mais de Deus. Quem tem pouco pensa que foi esquecido por ele. Ambos estão enganados, porque a verdadeira segurança não está no que temos, mas em quem nos sustenta. O Santo Padre explica que as dívidas se tornam ainda mais dolorosas quando o coração deposita toda a sua esperança no dinheiro. O medo cresce, a alma se paralisa e o desespero rouba a fé. Mas se o cristão aprende a confiar primeiro em Deus, mesmo que falte dinheiro, sua esperança permanece intacta. Ele sabe que o Senhor abre caminhos onde não existem estradas e que nenhum filho seu ficará desamparado. Por isso, Papa Leão XIV insiste: não façam do dinheiro vosso Deus. Não permitam que ele dite vossos sentimentos, vossa paz ou vossa esperança. Usem-no com sabedoria, mas lembrem-se de que somente Cristo é o verdadeiro tesouro. Quem confia no dinheiro sempre teme perdê-lo. Quem confia em Deus nunca perde a segurança. Assim, o coração aprende a viver livre. Agradece quando tem, confia quando falta e nunca perde a paz, porque sabe que seu verdadeiro sustento vem do Senhor. Papa Leão XIV nos recorda que a alma aflita pelas dívidas encontra descanso, não na multiplicação de cálculos, mas na presença de Deus. Quando o peso das contas se torna insuportável, quando o coração parece sufocado pela ansiedade, a oração se revela como o respiro da alma. É nela que o cristão aprende a transformar suas preocupações em esperança e a entregar o que não pode carregar sozinho nas mãos do Senhor. O Santo Padre ensina que rezar diante das dificuldades financeiras não é um gesto inútil ou ingênuo, mas uma abertura real para que Deus haja. Ele lembra as palavras da Escritura: lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Cada vez que nos ajoelhamos e oferecemos a Deus nossas dívidas, nossos medos e nossas fragilidades, Ele acolhe não apenas nossos pedidos, mas também o nosso coração, que se torna mais forte e confiante. Papa Leão XIV insiste que a oração não substitui o esforço humano, mas o ilumina. Quem reza encontra clareza para discernir decisões financeiras, sabedoria para não cair em novas dívidas, serenidade para enfrentar os credores com dignidade e coragem. A oração abre espaço para que o Espírito Santo inspire soluções que jamais teríamos sozinhos. Quantas vezes, após uma súplica sincera, portas inesperadas se abriram, oportunidades surgiram, ajudas chegaram. Isso não é acaso, mas providência divina respondendo ao clamor de seus filhos. O Santo Padre adverte: o silêncio diante da dor aumenta o peso, mas a oração diante da dor o transforma em confiança. Rezem com insistência, sem desânimo. Deus pode não responder como desejais, mas sempre responderá como necessitais. Por isso a oração é a chave que muda a perspectiva. Em vez de viver escravo do medo, o cristão aprende a descansar no coração de Deus. As dívidas podem ainda existir, mas não governam mais a alma. No lugar da angústia, nasce a esperança. No lugar do desespero, floresce a confiança. No lugar da escravidão, resplandece a liberdade interior. Papa Leão XIV
nos recorda que muitos confundem prosperidade com abundância material. Pensam que prosperar é acumular bens, jamais enfrentar dívidas, ter sempre mais do que o necessário. Mas o Santo Padre ensina que a prosperidade verdadeira, aquela que vem de Deus, não está na quantidade do que possuímos, mas na paz do coração que sabe descansar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias externas parecem adversas. Ele explica que o mundo mede a riqueza pelo que se acumula, mas o Evangelho mede a riqueza pelo que não pode ser roubado: a fé, a esperança, o amor. Quantos homens cheios de bens vivem angustiados, temendo perder o que têm? E quantos pobres, mesmo em meio a privações, irradiam serenidade, porque confiam plenamente na providência divina? Papa Leão XIV insiste: a verdadeira prosperidade não é ter mais, mas viver cada dia com o coração em paz, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. O Santo Padre recorda que Cristo mesmo nos alertou: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Menteno 6 de 19 e 20. Esses tesouros são frutos de uma vida vivida na confiança, na generosidade e na entrega. É essa riqueza que ninguém pode tirar, nem as dívidas, nem as crises, nem as injustiças. Papa Leão XIV nos ensina que quando buscamos essa prosperidade verdadeira, a ansiedade financeira perde sua força. Podemos lutar, trabalhar, organizar nossa vida material, mas fazemos isso com leveza, porque sabemos que o essencial não está no dinheiro, mas na presença de Deus em nós. E é justamente essa paz que abre caminho para que a providência atue com ainda mais abundância. Ele conclui: filhos, não busquem apenas uma vida sem dívidas. Busquem uma vida sem medo. Não corram apenas atrás de bens, corram atrás da graça. A maior prosperidade é acordar cada manhã e poder dizer: Senhor, em tuas mãos estão minhas contas, minha família e meu futuro. Nada me faltará, porque tu és meu pastor. Assim, a verdadeira libertação financeira não é apenas pagar tudo o que devemos, mas aprender a viver em liberdade interior, sabendo que o bem mais precioso já nos foi dado: a paz que vem de Cristo, que supera qualquer riqueza deste mundo.